Antes de qualquer mudança real acontecer, existe um instante silencioso em que algo incomoda, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez você já tenha sentido isso. Você entra em casa depois de um dia cansativo, larga a chave em qualquer lugar, desvia de uma cadeira fora do lugar, passa por uma pilha de coisas que depois você resolve, e mesmo sem nenhum problema concreto, o corpo não relaxa. A mente continua agitada. O descanso não chega por completo. Agora imagine o oposto. Imagine abrir a porta de um espaço onde tudo está exatamente onde deveria estar. Nada sobra, nada falta. Não há excesso disputando sua atenção. O ambiente não exige decisões, não cobra energia, não gera ruído invisível. Ele apenas acolhe. O curioso é que alguns povos entenderam isso há muito tempo. Existe um lugar no mundo onde a organização não é vista como obsessão, nem como estética, nem como luxo, mas como uma forma silenciosa de respeito pela própria vida. Onde casas organizadas não são resultado de riqueza, e sim de um padrão mental coletivo. Onde o ambiente externo ajuda a sustentar clareza, foco e paz interna. E não, isso não tem nada a ver com personalidade, genética ou sorte. Tem a ver com algo que quase ninguém percebe. O ambiente em que você vive está conversando com seu cérebro o tempo todo. Cada objeto fora do lugar envia um sinal. Cada excesso cria um microconflito. Cada pendência visual consome energia sem pedir permissão. Você pode achar que está apenas lidando com bagunça, mas na prática pode estar convivendo diariamente com um sistema que sabota sua clareza, seu foco e até seu descanso, sem que você perceba. Este não é um roteiro sobre arrumação, é sobre liberdade interna. Porque quando o lado de fora entra em ordem, algo profundo começa a se alinhar por dentro, e a partir desse ponto, nada permanece exatamente como antes. Quando observamos alguns dos países mais organizados do mundo, algo chama a atenção de forma quase desconfortável. A Suíça, por exemplo, aparece constantemente entre os povos mais felizes, produtivos e estáveis do planeta. Ruas limpas, casas organizadas, ambientes simples, funcionais, silenciosos. E então surge a pergunta que poucos fazem de verdade. Isso é apenas coincidência ou consequência? Não se trata de luxo. Muitas casas suíças são discretas, sem ostentação. Não se trata de tempo livre porque eles trabalham muito. Não se trata de dinheiro, porque organização não custa riqueza, custa hábito. Ainda assim, existe ali um padrão visível de ordem, que se repete do lado de fora para dentro das casas, e das casas para dentro das pessoas. O curioso é que, ao entrar nesses ambientes, algo acontece imediatamente no corpo. A respiração desacelera. A mente não precisa filtrar excesso. Não há estímulos disputando atenção. O espaço não cobra decisões. Ele sustenta clareza, sustenta foco, sustenta presença. A pergunta, então, deixa de ser sobre a Suíça e passa a ser sobre nós. Se ambientes organizados produzem pessoas mais calmas, centradas e eficientes, por que insistimos em tratar a bagunça como algo neutro? Por que normalizamos viver cercados de excesso, desordem e objetos fora do lugar, como se isso não tivesse impacto nenhum? Talvez porque fomos ensinados a acreditar que felicidade, produtividade e paz vêm apenas de dentro. Como se o ambiente não tivesse poder algum sobre o estado mental. Como se o espaço em que vivemos fosse apenas um cenário passivo, e não um sistema ativo influenciando cada pensamento, cada decisão e cada emoção. A Suíça não é um modelo inalcançável, ela é um espelho. E o reflexo que esse espelho devolve não fala sobre perfeição, mas sobre consciência. Sobre entender que ordem não é um detalhe estético. É uma linguagem silenciosa que o ambiente usa para dialogar com a mente humana. E ignorar essa conversa tem um custo alto, ainda que invisível. Depois que a pergunta é feita, surge uma constatação difícil de ignorar. A bagunça nunca é apenas física. Ela é, quase sempre, um reflexo fiel do que acontece por dentro. Gavetas lotadas, mesas congestionadas, armários caóticos não são acidentes. São manifestações externas de uma mente sobrecarregada,
dispersa e constantemente em estado de alerta. O problema é que esse impacto não é percebido de forma consciente. A pessoa acorda, atravessa o próprio espaço e já começa o dia tomando pequenas decisões desnecessárias. Onde está isso? O que faço primeiro? Depois eu resolvo. Cada objeto fora do lugar cria um micro-atrito mental. Cada excesso exige atenção. Cada pendência visual rouba energia sem fazer barulho. Com o tempo, essa drenagem constante se normaliza. A mente passa a funcionar sempre no limite, pulando de estímulo em estímulo, sem profundidade, sem foco, sem descanso real. E então surgem sintomas que parecem não ter causa clara: cansaço mental, irritação, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando não está. O ambiente, silenciosamente, se torna um amplificador de ansiedade. A casa deixa de ser um lugar de recuperação e passa a ser uma extensão do caos externo. Em vez de acolher, cobra. Em vez de aliviar, pressiona. O que deveria ser simples começa a parecer pesado, porque tudo exige esforço adicional. Até descansar se torna cansativo. O mais perigoso é que, enquanto a bagunça é tratada apenas como desleixo ou falta de tempo, a verdadeira raiz do problema permanece invisível. A confusão interna se projeta no espaço, e o espaço devolve essa confusão de forma contínua, criando um ciclo silencioso de desgaste. Nesse ponto, fica claro que não estamos falando de organização como estética ou capricho. Estamos falando de saúde mental, clareza emocional e economia de energia vital. Porque viver cercado de desordem não é apenas conviver com coisas fora do lugar, é viver constantemente em conflito com o próprio ambiente. É nesse momento que a compreensão muda de nível. A organização deixa de ser vista como tarefa doméstica e passa a ser entendida como um princípio de vida. Ordem externa gera ordem interna. E ordem interna sustenta decisões melhores, foco mais estável e uma sensação profunda de equilíbrio que não depende de esforço constante. Não se trata de controle excessivo, rigidez ou perfeccionismo. Trata-se de respeito. Respeito pelo próprio tempo, pela própria energia e pelo espaço onde a vida acontece. Quando o ambiente está organizado, ele deixa de exigir atenção. Ele não disputa foco, não cria ruído, não adiciona peso invisível aos pensamentos. Ele simplesmente coopera. A casa então deixa de ser cenário e passa a funcionar como um sistema. Um sistema que influencia o humor ao acordar, a clareza ao trabalhar, a capacidade de descansar e até a qualidade das decisões mais simples. Tudo se torna mais fluido porque o cérebro não precisa lidar com estímulos desnecessários o tempo todo. A mente humana busca padrões. Quando o lado de fora está em ordem, o cérebro entende que o ambiente é seguro, previsível e confiável. Isso reduz o estado de alerta constante e permite que a energia seja direcionada para o que realmente importa. Criar, pensar, resolver, sentir. Não sobreviver ao próprio espaço. Essa é a razão pela qual ambientes organizados produzem mais do que beleza. Eles produzem calma, produzem foco, produzem presença. Não por mágica, mas por lógica. Um espaço organizado elimina decisões inúteis, reduz fricção mental e cria uma base silenciosa de estabilidade emocional. Quando essa filosofia é compreendida, algo se inverte. A pessoa não organiza para impressionar, nem para cumprir uma regra externa. Ela organiza porque entende que cada objeto no lugar certo é uma mensagem de coerência enviada ao próprio sistema interno. Ordem externa não é um fim, é um meio. Um meio para acessar uma versão mais clara, mais leve e mais consciente de si mesmo, onde a vida deixa de ser constantemente remendada e passa a ser sustentada por uma estrutura simples, funcional e alinhada. Toda mudança real começa com um gesto simples, repetido até se tornar identidade. Dentro dessa lógica, surge o primeiro pilar prático da ordem. Nada está realmente concluído até que tudo volte ao seu lugar.
Usar algo deixa de ser apenas pegar e largar. Passa a incluir o caminho de volta. Esse pequeno detalhe muda completamente a relação com o próprio espaço. Quando um objeto não retorna ao lugar, ele se transforma imediatamente em pendência. Uma pendência visual, um lembrete silencioso de algo inacabado. Isoladamente parece irrelevante, mas somado a dezenas de outros pequenos descuidos, constrói um ambiente que cobra a atenção o tempo inteiro. O caos não nasce de grandes desorganizações, mas de pequenas negligências diárias. O hábito de devolver tudo ao lugar cria um padrão mental de responsabilidade e fechamento. Nada fica aberto, nada fica suspenso. O cérebro aprende que cada ação tem início, meio e fim. Isso reduz a ansiedade, economiza tempo e elimina a sensação constante de estar sempre correndo atrás do próprio rastro. Com o tempo, a casa começa a se manter organizada quase sozinha. Não por esforço, mas por fluxo. As superfícies permanecem livres. Os objetos deixam de vagar sem destino. O espaço se torna previsível, confiável, silencioso. E esse silêncio externo começa a se refletir internamente. Mais do que organização, esse pilar ensina presença. Estar consciente do que se usa, de onde se tira e para onde se devolve. É um treino diário de atenção, disciplina e respeito pelo próprio ambiente. Cada objeto no lugar certo reforça a sensação de controle saudável, não sobre a vida, mas sobre o espaço onde ela acontece. Aos poucos algo se transforma. A mente deixa de operar no modo improviso constante. A casa deixa de acumular pequenas bagunças invisíveis. E a pessoa percebe que não são os grandes esforços que constroem ordem, mas a soma de escolhas simples, feitas no momento certo, que impedem o caos de se instalar. Em determinado ponto, fica evidente que não é possível organizar aquilo que é excessivo. Nenhum método sustenta a ordem quando há mais coisas do que espaço, mais objetos do que função, mais passado guardado do que presente vivido. O excesso transforma qualquer tentativa de organização em esforço contínuo, e todo esforço contínuo acaba gerando desgaste. O acúmulo raramente é racional. Ele nasce do medo de faltar, da culpa de descartar, do apego a versões antigas de si mesmo. Guardam-se objetos como quem guarda promessas não cumpridas, histórias encerradas, expectativas que já não fazem sentido. Cada item mantido sem uso ocupa não apenas um lugar físico, mas um espaço mental silencioso. O descarte, nesse contexto, deixa de ser uma ação prática e se torna um ato de honestidade emocional. É o momento em que se reconhece o que ainda serve à vida atual e o que pertence a um tempo que já passou. Permanecer cercado de coisas inúteis mantém o passado ativo, falando o tempo todo, exigindo energia e atenção. Expectativas que já não fazem sentido. Cada item mantido sem uso ocupa não apenas um lugar físico, mas um espaço mental silencioso. O descarte nesse contexto deixa de ser uma ação prática e se torna um ato de honestidade emocional. É o momento em que se reconhece o que ainda serve à vida atual e o que pertence a um tempo que já passou. Permanecer cercado de coisas inúteis mantém o passado ativo, falando o tempo todo, exigindo energia e atenção. Quando o excesso começa a sair, algo muda imediatamente. O ambiente respira, as superfícies se libertam, os espaços vazios deixam de causar estranhamento e passam a transmitir alívio. O vazio revela que não era falta que incomodava, mas peso. Peso acumulado aos poucos, disfarçado de segurança. Eliminar o supérfluo cria espaço para circulação, clareza e escolha. A casa deixa de ser um depósito de decisões adiadas e passa a refletir intenção. Quando o excesso começa a sair, algo muda imediatamente. O ambiente respira, as superfícies se libertam, os espaços vazios deixam de causar estranhamento e passam a transmitir alívio. O vazio revela que não era falta que incomodava, mas peso. Peso acumulado aos poucos, disfarçado de segurança. Eliminar o supérfluo cria espaço para circulação, clareza e escolha. A casa deixa de ser um depósito de decisões adiadas e passa a refletir intenção.
Cada objeto que permanece ganha função, sentido e lugar. Nada sobra por acaso. Nesse processo, a libertação não é apenas visual. A mente acompanha o movimento. Há menos ruído, menos lembranças acionadas sem necessidade, menos conflitos internos silenciosos. O descarte encerra ciclos, encerra histórias e sinaliza ao subconsciente que a vida está em movimento. Ordem, nesse ponto, deixa de ser manutenção e passa a ser alinhamento com o presente. Depois que o excesso é removido, a ordem deixa de depender de grandes esforços e passa a se sustentar pela constância. A verdadeira estabilidade não nasce de limpezas intensas e esporádicas, mas de pequenas ações feitas no momento certo. É a repetição simples que impede o retorno do caos. Quando tudo é cuidado enquanto está sendo usado, nada se acumula. A sujeira não espera o fim de semana. Os objetos não esperam uma grande reorganização futura. Cada gesto resolve o presente antes que ele se transforme em problema. Essa lógica elimina a sensação de estar sempre devendo algo ao próprio espaço. A constância cria um ambiente funcional contínuo. A casa não alterna entre extremos de desordem e esforço exaustivo. Ela permanece estável, previsível, leve. O tempo antes gasto tentando corrigir o caos passa a ser liberado para descanso, foco e presença real. Esse padrão também educa a mente. O cérebro aprende que pequenas ações diárias têm mais poder do que picos ocasionais de motivação. A disciplina deixa de ser pesada e passa a ser natural. Não há negociação constante com o próprio cansaço, porque o esforço exigido é mínimo, quase invisível. Com o tempo, a manutenção se torna automática. Limpar deixa de ser tarefa e vira consequência do uso consciente do espaço. A ordem não depende mais de vontade, mas de hábito. E hábitos não exigem energia emocional elevada para serem executados. Essa vitória silenciosa da constância transforma a relação com a própria casa. O ambiente deixa de ser algo que precisa ser arrumado e passa a ser algo que se mantém vivo, cuidado e funcional. A pessoa não sente mais culpa ao olhar ao redor, sente coerência. No fim, fica claro que não é intensidade que sustenta a ordem, mas continuidade. Microações repetidas constroem um espaço que não pesa, não cobra e não cansa. Um espaço que coopera diariamente com a vida, em vez de exigir esforço constante para ser controlado. Mesmo em ambientes limpos e organizados, algo ainda pode faltar. Existe um tipo de excesso que não ocupa espaço físico, mas invade a mente de forma silenciosa. O excesso visual. Objetos expostos, cores competindo, informações à vista o tempo todo. Cada elemento visível pede atenção, mesmo quando não é útil, mesmo quando não é necessário. O cérebro humano não ignora o que vê. Ele processa, avalia, classifica. Quando o ambiente está carregado, a mente permanece em estado constante de microalerta. Não há pausa real, não há descanso profundo. O espaço parece limpo, mas internamente ainda existe ruído. Reduzir estímulos visuais cria um efeito imediato e profundo. Superfícies mais livres, menos informações aparentes, menos interrupções visuais. O olhar desacelera. A respiração acompanha. A mente encontra espaço para se aquietar sem esforço. Esse silêncio visual não é vazio, é clareza. É permitir que o cérebro pare de reagir o tempo inteiro e volte a simplesmente existir. Ambientes visualmente calmos não competem com os pensamentos. Eles os organizam, eles os acolhem. Quando cada objeto visível tem propósito, o espaço deixa de ser um campo de estímulos e se transforma em um lugar de descanso sensorial. A atenção se estabiliza, o foco aumenta. A ansiedade perde força porque não encontra gatilhos constantes para se alimentar. Esse tipo de paz não vem de técnicas mentais complexas. Ela nasce do ambiente, do que é mostrado e, principalmente, do que é retirado do campo de visão. A casa começa a agir como um filtro protetor contra o excesso do mundo externo. O silêncio visual ensina que tranquilidade também é uma escolha estrutural. Não basta estar limpo, é preciso estar leve. Quando o espaço deixa de gritar informações o tempo todo,
a mente finalmente encontra permissão para se calar. E nesse silêncio, algo raro acontece. Presença real, sem esforço, sem tensão, sem fuga. Quando o ambiente atinge esse nível de ordem e silêncio, a casa deixa de ser apenas um lugar funcional e assume outro papel. Ela se torna um santuário, um espaço que protege, restaura e separa o que é externo do que é íntimo. Essa transição não acontece por acaso. Ela é sustentada por rituais e manutenção consciente. O simples ato de entrar em casa passa a marcar uma mudança interna. O lado de fora fica do lado de fora. O corpo entende que ali é um território seguro. Cada gesto repetido reforça essa mensagem ao subconsciente. A casa começa a acolher antes mesmo que a mente perceba. A manutenção preventiva se torna parte dessa linguagem silenciosa. Objetos quebrados, coisas fora de funcionamento, pequenos defeitos ignorados deixam de ser detalhes neutros. Eles comunicam abandono, atraso, descuido. Permanecem emitindo sinais constantes de algo que precisa ser resolvido. Resolver esses pontos encerra pendências invisíveis que drenam energia emocional. Cuidar do espaço passa a ser um reflexo direto de cuidado consigo. A casa organizada, funcional e íntegra reforça a autoestima de forma sutil, mas profunda. Ela transmite coerência entre o que se vive internamente e o que se expressa externamente. O santuário não é sobre perfeição estética, é sobre intenção. Cada escolha feita no ambiente reafirma limites, respeito e presença. O espaço deixa de ser reativo e passa a ser protetor. Ele não absorve o caos do mundo, ele o filtra. Nesse estágio, a casa sustenta a vida em vez de apenas abrigá-la. Ela não cobra, não pressiona, não distrai. Ela devolve energia. Ela convida ao descanso real, à reflexão, ao silêncio. Quando o ambiente é tratado como santuário, ele passa a colaborar ativamente com o equilíbrio emocional. O lar deixa de ser apenas onde se mora. Passa a ser onde a mente se reorganiza, o corpo desacelera e a vida encontra base sólida para continuar avançando. No fim do dia, o verdadeiro descanso não começa quando o corpo se deita, mas quando a mente percebe que nada ficou em aberto. Um ambiente preparado para o amanhã encerra o ciclo do dia atual. Objetos no lugar, superfícies livres, espaços alinhados. Não há pendências visuais chamando atenção. Não há sinais silenciosos de algo esquecido ou adiado. Quando a casa é organizada antes de dormir, o cérebro entende que o dia foi concluído. Essa sensação de fechamento reduz a ansiedade noturna, desacelera os pensamentos e permite um sono mais profundo. O descanso deixa de ser apenas físico e passa a ser mental. O corpo relaxa porque a mente não precisa permanecer em estado de alerta. Esse gesto simples cria um efeito cumulativo. Acordar em um espaço organizado elimina o impacto inicial do caos. O dia começa mais leve, mais claro, mais intencional. Não há necessidade de corrigir desordem antes de viver. A energia está disponível desde o primeiro momento. Nesse ponto, a responsabilidade retorna de forma direta. A ordem externa não acontece por acaso, nem se mantém sozinha. Ela é resultado de decisões pequenas, repetidas, conscientes. Ignorá-las significa aceitar o retorno gradual do mesmo caos que drena energia, foco e paz. O ciclo se fecha com uma escolha silenciosa. Continuar vivendo em ambientes que cobram atenção o tempo todo, ou assumir o controle do próprio espaço como forma de liberdade interna. Não se trata de mudar tudo de uma vez, nem de criar uma vida rígida. Trata-se de entender que cada detalhe externo influencia o estado interno. Ordem externa não é luxo, não é estética e não é capricho. É uma estrutura invisível de apoio à mente. É o que permite descansar de verdade, pensar com clareza e viver com menos peso. Quando o espaço entra em ordem, a vida encontra base, e a partir dessa base, o caos deixa de comandar o ritmo dos dias. Se esse vídeo fez você olhar para o seu espaço e para si mesmo de um jeito diferente, então algo importante já começou a mudar.
Ordem não é sobre casa bonita, é sobre mente leve, é sobre acordar sem ruído, é sobre parar de lutar contra o próprio ambiente todos os dias. Você não precisa mudar tudo agora, mas precisa decidir não normalizar mais o caos. Se esse conteúdo te ajudou, fortaleceu ou despertou algo aí dentro, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de clareza, disciplina, consciência e escolhas que realmente mudam a vida, sem barulho, sem promessa vazia. Curte o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão cansadas de viver, sobrecarregadas, sem saber por quê. E lembra, quando o espaço entra em ordem, a mente agradece. E quando a mente se organiza, a vida começa a fluir. Nos vemos no próximo vídeo.